Olá, meus amigos e minhas amigas do canal, tudo bem com vocês, gente? Estamos aqui no nosso cenário novo, olha que maravilhoso, com o nosso amiguinho Calixto, já escolhi o nome dele, vai se chamar Calixto, fiz uma votação lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, e o nome dele será Calixto. Calixto vai me acompanhar nos vídeos de agora em diante. Bom, gente, eu tô aqui hoje para fazer um vídeo para vocês que vai ser um pouco polêmico. Vou receber muitos dislikes, eu sei. Mas eu quero falar com vocês, analisar com vocês o caso da Monique Medeiros. O caso aqui que culminou na morte do menino Henri Borel. Todo mundo já tem conhecimento sobre esse caso. Então eu não vou perder o tempo, nem o meu, nem o de vocês, falando o que a imprensa já vai falar. Já falou exaustivamente, eles estão presos na prisão temporária, a acusação é de homicídio qualificado, né? E agora a Monique Medeiros trouxe aí uma novidade. Ela pediu para ser ouvida novamente em sede de inquérito policial. E eu vou explicar para vocês, à luz da criminologia, o que pode ter acontecido neste caso da Monique, e por qual motivo ela não largou o padrasto Jairinho, que, ao que tudo indica, ao que a investigação policial indica e acredita, foi o assassino, de fato, do Henri Borel. Então acompanhem comigo esse vídeo até o final. A gente vai estudar criminologia, a gente vai estudar uma questão de vitimologia que cai muito em concurso policial, principalmente. E a gente vai usar esse caso como pano de fundo, você vai aprender uma vez só e nunca mais vai esquecer. Fique comigo. Bom, gente, voltando aqui ao caso da Monique Medeiros. A Monique revelou uma carta aí à imprensa, né, com 29 páginas. E nessa carta ela relata de forma detalhada o relacionamento, a dinâmica, né, do relacionamento dela com o Jairo, do relacionamento do Jairo com a criança, quais foram os episódios que ela disse ter tido ciência de que o Jairo de alguma forma teria maltratado o filho dela. Então, assim, é uma carta que tem bastante detalhes e, pelo que os advogados falaram, ela vai continuar redigindo da cadeia. Primeira questão, o delegado precisa ouvi-la novamente no inquérito policial? Gente, o inquérito policial não é para descobrir a verdade dos fatos. A verdade dos fatos, ela tem que ser descoberta no processo criminal, tá? Por quê? Porque a investigação, o inquérito policial, é para reunir indícios de autoria, né? Indícios, ou seja, há uma suspeita, né? Com indícios, com início de prova de que aquelas pessoas poderiam ser os autores. Então, isso a gente pode definir como indício de autoria. E prova da materialidade, ou seja, que ali de fato aconteceu um crime. E o delegado realizou esse trabalho do inquérito muito bem feito, então ele já tem de forma satisfeita indícios de autoria e prova da materialidade. Se agora a Monique vem com uma nova declaração e fala que não, essa é a verdade, eu tenho direito de apresentar a verdade, sim, você tem direito e terá oportunidade, mas a oportunidade não é no inquérito policial, é no processo criminal, é perante o julgamento no tribunal do júri, na instrução antes do júri, enfim, vai ter o direito de produzir prova. Por quê? No inquérito não se produz provas, se produz indício, né? Se produz indícios. E indícios, o inquérito policial, pelo que eu vi do trabalho, já está farto. Bom, dito isso, né? Superada essa questão, se ela pode ou se não pode ser ouvida, poderia ter sido ouvida, mas o delegado entendeu que o trabalho dele já foi concluído, tá bom? Então ele não tem essa obrigação legal de ouvi-la mais de uma vez, tá certo? Para um novo esclarecimento dos fatos. Aí caberia ao juiz que vai instruir, o juiz presidente, né? Porque o julgamento ficará a cargo do tribunal do júri, porque se trata de uma acusação de homicídio. Então superamos essa primeira questão, mas agora veio à luz o quê? Uma carta da Monique de 29 páginas detalhando o que aconteceu no relacionamento dela com o Jairo, como era a dinâmica familiar, por qual motivo ela foi residir com
com esse senhor, com esse rapaz, eu não sei nem como eu consigo me referir. Mas enfim, como ela foi residir com o Jairo em tão pouco tempo, por quê? Né? E por qual motivo ela insistiu nesse relacionamento? Primeira coisa que a gente tem que observar, gente, até por uma questão de senso comum, até por uma questão de lógica, né? Todas as ex-namoradas dele, ex-mulheres, que até hoje falaram para a imprensa ou para a polícia, relataram episódios de violência, episódios de controle, episódios de agressão. Então, obviamente, por óbvio, que a Monique não seria o alecrim dourado, que não seria agredida ou psicologicamente ou violentamente por essa pessoa, que já tem um modus operandi de agir sempre assim. Então, é claro que todas as mulheres que ele tiver relacionamento, ele vai agredir, assim como todas as crianças de 4 a 6 anos que passaram ali pelo convívio dele também sofreram. Infelizmente, o Henry teve a vida ceifada. Então, ela já tem ali, vamos dizer assim, a fumaça da verdade em favor desse relato dela, desse relato de agressões psicológicas e agressões físicas. Partindo dessa premissa, vem a grande pergunta, que seria qual? Por qual motivo que ela não largou o Jairo, saiu correndo e voltou lá para Bangu, para casa da mãe e do pai dela, né? E voltou, como diria minha avó, voltou para trás. A explicação aí está na psicologia e está na criminologia. Eu vou falar sobre a ótica da criminologia. A criminologia é uma ciência interdisciplinar. O que quer dizer isso? Ela pega emprestado conceitos de outras ciências e inclui dentro do estudo da criminologia. Então, dentro da criminologia, nós temos a vitimologia. E a vitimologia estuda a vítima. Partindo de um estudo das vítimas de violência, principalmente a violência doméstica, a psicologia catalogou 2 síndromes psicológicas. A primeira delas, e mais importante que eu vou falar aqui nesse vídeo, é a síndrome da gaiola de ouro ou síndrome da gaiola dourada. E a segunda síndrome, que também se aplica às mulheres que sofrem violência doméstica familiar, é a síndrome do desamparo aprendido. 90% das vezes você vê uma mulher agredida psicologicamente, violentamente e fala, nossa, mas por que ela não deixa o agressor? Por que ela não vai embora? Eu não consigo entender. A psicologia explica. A nossa mente, a nossa mentalidade é muito mais complexa, né, do que a gente ousa entender, ousa estudar. Até para os psicólogos, para os neurologistas, para os cirurgiões neurológicos, a nossa mente é ainda uma grande incógnita. E o que vem a explicar para a gente a síndrome da gaiola de ouro? A síndrome da gaiola de ouro, ela parte da premissa que a pessoa tem uma baixa autoestima, tem medo e tem insegurança. Então ela sofre muitas vezes uma violência psicológica, uma violência física, mas ela não sai daquela gaiola de ouro. Você fala, mas a gaiola de ouro é porque ela queria dinheiro. Muitas vezes isso não acontece apenas com aquelas mulheres que têm os parceiros muito abastados, muito ricos. Porque nós, mulheres, sofremos muita pressão da sociedade para quê? Para ter um casamento bem sucedido, para ser uma boa esposa. E pelo que a Monique relata pela vida dela também, ela vinha já de um casamento desfeito, né? O que já é um grande trauma. E ela entra no segundo casamento com aquele homem se apresentando como se fosse um príncipe, dando uma casa. Enfim, é aquilo que vem massivamente sendo colocado na nossa mente de forma direta ou indireta, de forma objetiva ou subjetiva. E digo nossa mente como mulheres, que um dia aparecerá um príncipe no cavalo branco e vai te salvar, né? Então, muitas vezes as mulheres ficam nessa expectativa. Então, ela relata que quando conheceu o Jairo, ele se colocou exatamente dessa forma. Não, o seu filho quiser fazer, eu pago para ele, a gente vai para uma casa nova, já alugou a casa mobiliada, vai ter babá, vai ter empregada, vai ter tudo. Mas em contrapartida tinha muita violência também, né? Uma violência que atingia ela e o filho dela. Talvez o filho dela, ela não tenha, talvez não, com certeza, quanto ao filho dela, ela não conseguiu agir a tempo. Eu não acredito que ela tenha sido conivente com a agressão, mas ela foi omissa e vai responder à luz do Código Penal.
Já expliquei em vídeo anterior aqui, ela é garante, vai responder pelo artigo 13 do Código Penal, vai responder por homicídio também. Isso fica lá para o direito penal. Hoje, falando de criminologia e psicologia, fica claro que ela estava dentro de uma gaiola de ouro, porque todos os episódios que ela narra, e isso é comum, ocorre 100% das vezes que a mulher está dentro de um relacionamento abusivo. Uma agressão psicológica ou física, sempre após a agressão vem uma compensação financeira, emocional. Então, grita e traz um presente, briga e leva para viajar. Então, cria-se ali uma situação que psicologicamente cria-se uma gaiola, uma amarra psicológica que a mulher não consegue se desvencilhar. Eu trouxe algumas anotações aqui para a gente falar, tá? Sobre a gaiola de ouro. Ela pode sair, a mulher pode sair, mas ela decide permanecer. Por que ela decide permanecer? Por um status social, por uma questão de opinião pública. Ai, separou de novo. Ai, não dá certo com ninguém. Quantas vezes nós mulheres escutamos isso, né? Ai, não dá certo com ninguém. Ai, nossa, ninguém aguenta ela. E nós sempre somos as insuportáveis, somos as mulheres que não dão certo com ninguém, que ninguém aguenta, que vai ficar pra titia, que, nossa, vai morrer sozinha, entendeu? Por uma questão de vaidade também, por uma questão de comodidade. Então, essa gaiola, na verdade, essa gaiola de ouro na psicologia, na criminologia, ela envolve sempre um benefício secundário. Então, ela tem um malefício da agressão física ou psicológica, mas ela tem um benefício secundário de ter uma estabilidade. Por exemplo, eu tenho um marido, eu tenho uma certa estabilidade. Querendo ou não, a nossa sociedade sempre foi assim e vai demorar muitas décadas ainda para mudar. Essa é a síndrome da gaiola de ouro. E a síndrome do desamparo aprendido? A síndrome do desamparo aprendido vem de um estudo que foi feito com 3 grupos de cachorros. E até o dono lá, o patrono desse estudo foi muito criticado porque usava os cachorros. Na primeira hipótese, os cachorrinhos eram alimentados e mantidos e, enfim, nada acontecia. Na segunda gaiola, que ele mantinha lá os cachorrinhos, esses cachorrinhos tomavam choques, mas aí se eles apertassem uma alavanca, eles conseguiam parar com aquele choque, parar com aquele maltrato. E na terceira gaiolinha, tinha lá um local para ele bater, mas nada acontecia. O que aconteceu? O que se observou? Que na segunda gaiolinha, onde batia aí, ele conseguia terminar com choques, eles aprenderam rapidamente como se livrariam daquilo. Mas na terceira gaiolinha, que eles levavam choque independente do que eles fizessem, aquilo continuava, aquele maltrato continuava, eles se tornaram assim, cachorros que cada vez mais se retraíam, se recolhiam e aceitavam comer e ficar o dia inteiro ali tomando choque. Eles aceitavam aquilo como a realidade deles e não tinham forças mais para sair. Isso acontece nas relações pessoais. Muitas vezes as mulheres agredidas, elas aprendem que serão desamparadas para sempre, aprendem que talvez a vida não tenha nada melhor do que aquilo para elas, né? E aceitam aquela situação de maus tratos e continuam naquela situação de maus tratos, porque tem ali um prato de arroz e feijão para comer e a vida é assim mesmo e os anos vão passando, todo mundo vai morrer mesmo. Então, fica aquela internalização do baixo merecimento, né? Eu mereço só isso mesmo. E essa síndrome catalogada com os cachorros nesse estudo é comparada também ao comportamento de algumas mulheres, algumas crianças também, numa situação de desamparo ou de maus tratos. Então, gente, o que eu quero concluir para vocês esse vídeo? Concluindo para vocês esse vídeo. Eu não sou defensora da Monique, eu não sou defensora do Jairo e eu não sou advogada de nenhuma das partes. O que eu quero falar para vocês é que a nossa cabeça tem amarras psicológicas talvez muito mais fortes do que o aço, do que o ferro. Então, essas mulheres não merecem ser julgadas. Não estou falando da Monique, estou falando das mulheres que sofrem agressão de uma forma geral. Porque as nossas amarras psicológicas, como eu disse,
podem ser muito mais fortes que o ferro, que o aço, que o metal mais duro que existe. E as amarras sociais também vêm junto dessas amarras psicológicas. Então não julgue uma mulher que está numa situação de agressão, porque só quem passa por um relacionamento abusivo é que sabe o quão difícil é de sair desse ciclo. Como eu disse no início do vídeo, o abusador ele tem sempre um modus operandi de fazer o mal e fazer um bem, fazer o mal e fazer um bem, dar um tapa, dar um assopro, dar um tapa, dar um assopro, e com isso vai se criando uma amarra psicológica muito forte na vítima, que ela precisa de muita ajuda profissional, pessoal, familiar, para sair desse ciclo. Muitas não conseguem, muitas vivem a vida assim, e muitas são julgadas quando saem da situação de agressão, tá certo? Então ficou um pouquinho longo o vídeo, né, gente? Espero que vocês tenham acompanhado até aqui. Essa é a minha análise sobre a ótica da criminologia. Então hoje a gente aprendeu o que é síndrome da gaiola de ouro ou síndrome da gaiola dourada. Na síndrome da gaiola dourada, a vítima pode sair, mas ela opta por ficar naquela situação. Por quê? Porque aquela relação traz para ela algum tipo de benefício secundário. Um benefício social, uma estabilidade emocional, uma estabilidade financeira, um status social de ser casada, de ter um casamento que dure. Às vezes pode ser até uma situação ali, eu sou agredida, eu sou traída, mas eu tenho que permanecer casada pelo bem da moral, dos bons costumes, da sociedade, e a vítima se torna carcereira de si mesma. Essa é a síndrome da gaiola de ouro. A síndrome do desamparo aprendido é quando a vítima, mesmo sendo ali agredida, sendo maltratada, ela imagina que a vida nada mais lhe reserva além daquilo e aprende a conviver com aquela situação. São síndromes que são catalogadas pela psicologia e que a criminologia emprestou para que quem estuda, né, os crimes, as vítimas e a vitimologia consiga entender o porquê certas vítimas não conseguem sair do ciclo do relacionamento abusivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do novo cenário, do meu amigo Calixto. Muito obrigada e até o próximo vídeo.